Olá a todos, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Farmácia em Pauta. Eu sou o Lucas, estou aqui com a Amanda e vamos entrevistar hoje a doutora Regiane Coriali, farmacêutica, doutora em micologia, e hoje ela vai falar um pouquinho pra gente sobre essa área de atuação do farmacêutico. E doutora, como que você começou nessa área? Como que você escolheu fazer farmácia também, se quiser comentar um pouco? E o que na micologia te chamou a atenção e na pesquisa científica para você querer seguir essa área, não sei, pelo resto da sua vida? Então, obrigada pelo convite, Lucas e Amanda. Então, eu me formei pela Universidade Federal do Paraná como farmacêutica e sempre, na verdade, quando eu já escolhi o curso, eu já queria trabalhar especificamente em análises clínicas. Então, nunca me brilhou os olhos trabalhar com indústria, nada diferente disso. Quando eu me formei em 2011, eu optei por fazer um mestrado, porque eu já tinha uma linha de pesquisa na extensão e na monitoria durante a graduação. Eu fiz, então, um mestrado em microbiologia na Universidade Federal do Paraná e, juntamente com esse mestrado, eu fiz uma especialização em análises clínicas ali na Universidade Federal também. E sempre quis trabalhar muito nessa área. Mas quando eu concluí tanto a especialização quanto o mestrado, eu sentia que ainda faltava um pouco de experiência prática. Então, eu acabei fazendo uma residência em hematologia e oncologia no Hospital de Clínicas. E durante a residência eu passei num concurso público, mas eu consegui concluir a residência antes de me chamarem. E assim que eu terminei a residência, eu ainda trabalhei mais 6 meses no mercado de trabalho, em um laboratório de oncologia, e me chamaram no concurso. E assim que eu fui chamada no concurso, eu já fui encaminhada diretamente ao setor de micologia. Confesso que eu não tinha muita experiência em micologia, só tinha tido durante a graduação, mas foi uma área que me brilhou os olhos. Eu acho que na microbiologia em geral, a micologia acaba sendo uma área um pouco mais negligenciada. E trabalhando, eu vejo o quanto é interessante a micologia, o quanto a gente tem que melhorar a capacidade de diagnóstico, o quanto a gente pode ajudar os pacientes, reduzindo mortalidade, morbidade. Então, desde que eu entrei no serviço de micologia, eu não pensava em fazer doutorado e seguir com pesquisa, né, nesse primeiro momento. Então, inicialmente, eu estudei muito, aprendi o máximo que eu pude em micologia, na prática, né, da micologia. E a gente tem um professor que sempre está vinculado ao serviço, que sempre falava, vamos fazer um doutorado, vamos fazer um doutorado. Mas isso já tinha se passado 7 anos do meu mestrado. E eu acabei topando. Eu falei, bom, acho que talvez agora seja o momento. Porque às vezes a gente não está no momento. A gente gosta de pesquisa, mas aquele não é o melhor momento pra gente, né, na vida. Então, quando eu decidi, de fato, entrar no doutorado, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu pude fazer pela minha carreira, porque ali eu vi que eu gosto de pesquisa, eu gosto do que eu faço. Sempre procurei fazer pesquisas aplicadas que pudessem, né, ajudar diretamente os pacientes, né, as pessoas envolvidas. Então, o doutorado eu acabei terminando em 2 anos e meio. Nesse período, a gente fez 2 publicações em revistas de alto impacto, Qualis A1. E hoje, na verdade, eu sigo no pós-doutorado, né? Eu não consegui parar no doutorado. Em termos de evolução de carreira, não faria tanta diferença para mim, porque eu não trabalho na área acadêmica, né? Mas eu gosto muito da pesquisa, eu amo o que eu faço, então hoje eu sigo no pós-doutorado. A sua tese de doutorado foi sobre esporotricose, correto? Sim. Poderia explicar um pouco para nós sobre o que é, como funciona, os resultados que você obteve? Claro. Quando eu entrei no serviço de micologia, a gente tinha casos esporádicos de esporotricose, 1 a 2 casos por ano, né? E o que a gente observou é que começou a aumentar muito. E como eu trabalho num serviço público, a gente, observando esse aumento dessa incidência, a gente quis estudar um pouco mais a fundo. Então, hoje a gente sabe que existem várias espécies de esporotrix que causam a esporotricose, e mais especificamente, no Brasil a gente tem uma alta incidência de esporotrix brasiliensis, que começou lá na década de 90 no Rio de Janeiro e se expandiu para o país inteiro. Tanto que hoje a esporotricose é a única doença fúngica de notificação compulsória.
Então, todos os casos nós somos obrigados a notificar, inclusive nós no laboratório. Então, durante o doutorado, a gente teve basicamente duas linhas de pesquisa. Uma é estudar a epidemiologia da doença, entender o padrão de distribuição, como que essa doença ela se espalhava tão rápido. Então, a gente fez todo um mapeamento na cidade de Curitiba, com os casos que a gente atendia. E a outro foco do nosso trabalho foi desenvolver um método mais rápido para o diagnóstico. Porque atualmente o método padrão para diagnóstico da esporotricose é o isolamento do fungo em cultura, mas que nem sempre é possível. E existem várias variáveis que interferem na sensibilidade do exame. Pode contaminar com bactéria, ou se o paciente estiver fazendo uso de antifúngico, pode interferir na sensibilidade. Existem diversos fatores. Então, a gente desenvolveu, junto com uma empresa americana, um teste sorológico por imunocromatografia de fluxo lateral, que a gente chama de lateral flow, para diagnóstico sorológico da esporotricose. Então, a gente desenvolveu alguns testes piloto, escolhemos o melhor antígeno, e a partir disso a gente coletou 300 amostras de pacientes para avaliar a eficácia de fato do teste. E a gente obteve uma sensibilidade de 82%, especificidade de 83%, que isso é muito acima do exame padrão que a gente tem, que é a cultura. Então, esse teste, ele está indo agora para uma nova fase, que a gente vai fazer um estudo multicêntrico, vai ser produzido novos lotes, um estudo multicêntrico, e a gente espera que esse teste possa vir ao mercado. Porque hoje em dia o maior problema que a gente tem com a esporotricose é o diagnóstico tardio da doença, né? Então, com esse teste sorológico desenvolvido, a gente consegue reduzir muito o tempo para diagnóstico. E é uma decisão muito importante também, porque muitas pessoas só conhecem a esporotricose como uma zoonose, que atinge só gatos, cachorros. Muitas pessoas não sabem que atinge humanos também. Então, o avanço da pesquisa que você fez, tenho certeza que impactou o Brasil inteiro, não só o Brasil, mas como o mundo inteiro no geral. E, além disso, do que você falou sobre sua tese de doutorado, fala um pouquinho pra gente quais são os avanços da micologia hoje em dia, além da esporotricose, quais são os avanços dela, o que tem para melhorar, o que vai melhorar no futuro, e se você vê um avanço não só tecnológico, mas com pesquisa também muito grande, dá uma palhinha aí pra gente. Então, só para complementar, né, da esporotricose, de fato é uma doença que tem um caráter zoonótico, o Sporotrix brasiliensis, e que, só para deixar claro que o gato, né, que tem esse papel de transmissor da doença, ele é mais uma vítima da doença, né? Então, ele sofre muito mais do que nós humanos com a doença. O gato pode transmitir para outro gato, para cães e para humanos. E, na verdade, ele acaba sendo uma das maiores vítimas. Então, a gente trabalha também, eu tenho um trabalho voluntário fazendo diagnóstico dos animais com esporotricose. E é um grande problema de saúde pública. Então, não basta a gente só melhorar a nossa caixinha, né, o diagnóstico. A gente tem que pensar como uma saúde pública e melhorar a saúde coletiva. Com relação às micoses que você me perguntou, eu trabalho com todas as micoses. Então, desde micoses superficiais, cutâneas, subcutâneas, de implantação, oportunistas. Então, eu acho que muita gente, né, agora com o lançamento do The Last of Us, todo mundo está interessado na micologia, será que isso é uma realidade, pode ou não pode acontecer? Que, na verdade, ele é um fungo que parasita formigas, né? Exatamente. Mas, assim, o ser humano é muito mais complexo, então um fungo não consegue fazer esse tipo de infecção em humanos, por enquanto, né? Mas, claro que a gente tem fungos que causam meningite, como criptococcus, mas a gente trabalha com vários fungos diferentes. Durante a pandemia, muito se falou do fungo negro, né? Eu acredito que muita gente ouviu falar, fungo negro, o que vai acontecer? Que, na verdade, é um mucorales, que é algo que a gente que trabalha com micologia já conhece há muito tempo, não era que apareceu um fungo novo, nada diferente, né? E também na mídia tem se falado muito da Candida auris, fala, o superfungo tá chegando no Brasil, né? Já tiveram casos em São Paulo, em Recife. Então, quando a gente fala, a micologia, eu acho que é muito, muito complexo, porque os fungos eles se adaptam muito melhor às coisas do que vírus e bactérias, por exemplo. Então, o fungo gosta de aumento de temperatura. Então, com o aquecimento global, o que a gente vai começar a ver? Diferentes fungos que a gente não via causando doença, né? E, além disso, o tratamento para infecções fúngicas ele é muito mais escasso do que para bactéria ou mesmo para vírus.
Então, a micologia é uma área que a gente tem muito potencial para estudar, tem muita coisa a se fazer. No Brasil, a gente tem uma pesquisa muito forte em micologia, né? A gente tem vários parceiros internacionais que a gente trabalha também, mas é uma área muito interessante para se trabalhar. E a gente também ficou sabendo que você, doutora, vai ministrar uma palestra no Congresso de Micologia aqui em Foz do Iguaçu. Sobre o que é essa palestra, o que você vai dar, como que é, qual que é a importância dela para nós também. Tá. Então, esse congresso ele acontece a cada 3 anos, é o Congresso da Sociedade Internacional de Micologia Médica e Animal. A última edição foi na Índia, em Nova Delhi, e esse ano vai ser no Brasil. A gente acredita que a próxima edição vai ser na Alemanha. Neste momento, fui convidada para fazer 2 apresentações. Uma sobre, que é uma das coisas que eu estou trabalhando no pós-doutorado, que é o desenvolvimento de uma base de dados in-house para a identificação de Sporotrix por mal de Toff, que é uma nova tecnologia por espectrometria de massa, que nos laboratórios a gente já usa de rotina o mal de Toff, só que ele funciona muito bem para bactéria e levedura. Para fungos filamentosos, a gente tem certas limitações. Para fungos termodimórficos, que é o caso de Sporotrix, mais limitações ainda. Mas como a gente vê que essa doença tem causado um surto, a gente precisa de métodos mais rápidos para fazer uma identificação. Que hoje em dia, para a gente conseguir dizer qual é a espécie, eu preciso fazer um sequenciamento de DNA, que é demorado, é muito mais caro. Então, a gente desenvolveu nossa base de dados in-house para conseguir identificar qual é a espécie de Sporotrix de maneira muito mais rápida e mais barata. Então, nesse congresso, eu vou fazer uma fala sobre o desenvolvimento dessa base de dados do mal de Toff. E um segundo momento, a gente vai fazer um stand de diagnóstico, soluções diagnósticas. Então, um médico vai fazer a discussão de um caso clínico e eu, como profissional de laboratório, vou discutir quais seriam as possíveis ferramentas diagnósticas e fazer demonstrações de alguns testes diagnósticos também. Muito interessante. Puxa, muito conteúdo interessante, professora. Agradecemos toda essa informação valorosa que nos foi apresentada. E para encerrar, gostaria de perguntar alguma dica, algum conselho para quem está iniciando nesta carreira de farmácia. Com ênfase em micologia, claro. Sim, eu acho que eu acabei tendo muita sorte, né, de ter passado num concurso público e já ter ido diretamente para essa área. Então, foi um pouco diferente do que a gente imagina. Mas, quem tiver interesse nessa área, eu acredito que residência é excelente para quem é recém-formado, né? Você vai aprender na prática o serviço e se especializar basicamente em microbiologia, né? Mas a micologia é uma área que a gente sente que falta muito profissionais de fato capacitados, né? A gente acaba achando que micose é pele, unha, cabelo, né? Que são só as tinhas. E não é só isso. Isso é o que eu menos vejo, né? É o que eu menos trabalho. Então, a micologia é muito maior que isso, né? Eu acho que essa que é a lição que fica e que eu acho que a residência seria para quem quer seguir a área de análises clínicas, uma excelente dica. Então é isso, gente. Agradecemos mais uma vez, doutora Regiele, por nos dar esse tempo para a gente estar discutindo, debatendo, você agregando conhecimento para nós e para os futuros farmacêuticos que vêm por aí. E agradecemos vocês, telespectadores, por estarem acompanhando o nosso podcast e nos vemos no próximo episódio.